Agora nós teremos, então, o painel Novos Desenvolvimentos, Inovações e Tendências em Produtos e Aplicações. Nós teremos aqui ao palco 5 convidados e eu gostaria de chamar o nosso diretor-presidente Agnello de Barros Neto para fazer a apresentação dos convidados e convidá-los ao palco. Bom dia a todos. Muito feliz aí para a gente fazer um lindo dia aqui de ótimos trabalhos. Queria, desde já, agradecer o pessoal da área técnica, os líderes da área técnica que estão aqui com a gente. Eu acho que o objetivo de toda a empresa é fazer resultado financeiro, dar lucro, mas eu me sinto muito feliz por esse reconhecimento do nosso trabalho e ter pessoas tão importantes aqui com a gente. Então, meu muito obrigado. Quero chamar aqui com muito... Deixa eu arrumar aqui. Tenho muito orgulho de chamar aqui, para fazer parte aqui do nosso painel, a Céldia Bittencourt Guedes Lizardo. Ela é sênior gerente técnico de pesquisa e desenvolvimento da BASF, formada em Química Industrial pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, possui MBA em Administração de Marketing pela FAAP. E Administração de Projetos pela FIA. Ocupa o cargo, como eu falei, de gerente sênior na BASF, divisão de tintas imobiliárias Suvinil, líder no mercado brasileiro em tintas arquitetônicas. É atual responsável técnico pela marca e tem como atribuições liderar a equipe técnica responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos da marca Suvinil. Muito obrigado, Céldia. Tenho a honra também de chamar a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento e Sustentabilidade para a América Latina, da AkzoNobel, a Elaine Poço, profissional da área química desde 1980 e, desde 1983, trabalhando na área de tintas em diversos segmentos. Mestrada em Química Orgânica, pós-graduada em Marketing e MBA em Gestão de Negócio. Desde 2002, é diretora para a América Latina de Inovação e Sustentabilidade da AkzoNobel. Obrigado, Elaine. Tenho a honra também de chamar o Elmer Jurado, diretor de tecnologia da Exalta, engenheiro químico com Master of Science em Síntese Química. Elmer, muito obrigado. Chamar também nosso amigo Francisco Diniz, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Futura Tintas, bacharel em Química com atribuições tecnológicas e pós-graduado em Gestão Empresarial. Não parece, mas ele está há 42 anos nas áreas de desenvolvimento de produtos decorativos, industriais, de repintura automotiva, como formulador, gerente, diretor técnico e químico responsável nas empresas Sherwin-Williams, ICI Paints, Tintas Coral, atual AkzoNobel, e Denver Resinas. É membro das comissões da Abrafat e da BNT, e que são responsáveis pelas especificações e estabelecimento das normas técnicas de tintas imobiliárias no país. Você vê? Diniz, obrigado. E agora tenho a honra também de chamar a nossa amiga, parceira, que tem tanto nos ajudado aí na nossa jornada, né, Cristina? A Maria Cristina Cobal Campos de Carvalho, presidente da Raditec South América. Ela que vai ser a nossa mediadora. Engenheira química pela FEI de São Bernardo do Campo e engenheira de segurança do trabalho pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo.
Não parece também, mas trabalhou por 47 anos na Renner Sayalac, só 47 anos, né? De Cajamar, São Paulo. Eu entrei com 3 anos, viu, gente? É atual presidente da Hatech South America e faz parte do Conselho Científico da Abrafat. Que honra, gente, de a gente ter esses profissionais tão qualificados aqui com a gente. Tem o William aqui, Saraiva, gerente de produto da Novac, formado técnico em Química em 1996, bacharel Químico pela Faculdade de São Bernardo do Campo em 2000, e MBA em Gestão e Engenharia de Produto pela Politécnica da USP em 2003. Possui larga experiência em pesquisa e desenvolvimento de tintas e vernizes no ramo decorativo, com mais de 25 anos de atuação no setor. É coordenador do Comitê Brasileiro da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, CB 164, desde 2014. E atual coordenador do Conselho Científico da Abrafat. Então, eu repito, ele é muito novo, por isso. Ele só tem 25 anos. Eu sou o caçula. É o caçulinha, né? Sou o caçula da turma. Então, bom dia. Muito bom dia para todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Sala cheia, estou muito feliz. É uma honra para mim estar aqui. Porque não posso ser Roberto Carlos? Com emoções? Com emoções, poxa. É uma grande honra, como eu dizia, estar aqui com vocês. É um prazer dividir esse palco aqui com, eu diria, a nata do profissionalismo técnico e competência do mercado de tintas. Tá? Menos? Não, é verdade, é o que eu penso. Tá? Então, tá bom. Agora, vou seguir a ordem alfabética. E como todos nós somos técnicos, né, gostamos de normas, procedimentos, eu vou estabelecer aqui, vou só dizer que vamos tentar cumprir nosso horário. Então, para o melhor aproveitamento desse tempo, eu queria que cada um de vocês fizesse uma apresentação, uma introdução, uma conversa. Vamos tentar com 3 minutos? E depois, então, a gente vai dar início aí às perguntas, tá? Então, começando, Céudia, tem a palavra. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Céudia, o Agnello fez uma introdução. Bom, primeiramente, quero parabenizar a Pente Pintura pelo evento. Faz muitos anos que eu não vinha e fiquei bem feliz de encontrar bastante gente que eu já conheço há muito tempo. E é uma festa, né? Eu acho que estar aqui, dividir o espaço com esses colegas que eu admiro há muitos anos, para mim realmente é emocionante. E dizer que a minha relação com a Pente Pintura já é antiga, né? Eu lembro que quando eu comecei lá na Axo, tenho muito orgulho de ter feito parte da Axo, não com a Coral, enfim, lá nos anos 90, e quando vinha a revistinha, a gente ficava ansioso de ver o que tem ali para a gente aprender, né? E depois de 15 anos ali na Axo, eu fui para o B2B, na Roman Hasdal, fiquei 13, 14 anos também, onde eu atendi outros negócios, construção, home care, personal care. E aí eu aprendi que quem formula tinta formula um monte de coisa, né? Então, realmente foi uma escola técnica para mim. E ali eu pude também fazer palestra como fornecedora, participei dos fóruns. Tá, eu não tenho slide. Bom, e agora dividindo espaço. Então, realmente, bastante feliz de estar aqui. Bom, falar um pouco da minha expectativa. Primeiro, eu gostei do formato. Eu não preparei nenhum slide, que eu estava até comentando com o pessoal. Eu acho que está ficando meio chato, né? A gente ficar toda hora fazendo um monte de coisa. Eu acho que é muito mais produtivo se a gente trocar experiência, conversar. Enfim, sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta para mim, para os colegas aqui. A minha expectativa é que a gente, de fato, discuta coisas que pode acrescentar ao setor. E uma coisa que eu estou conversando com os colegas fornecedores é que nós estamos unidos, Cris, para, de fato, tentar aumentar essa fatia, né? Eu acho que o Francisco falou de concorrência, tal, e eu acho que, primeiro, eu admiro concorrência boa, as globais, as locais, eu acho que faz a gente crescer, faz a gente treinar melhor nossos funcionários, e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso, né? Então, a minha expectativa é que a gente, de fato,
possa discutir coisas que agreguem ao setor, né, e que possa aumentar essa fatia, que a gente possa, de fato, passar para o consumidor o que a gente está vendendo, o que ele está comprando, o que ele compra com uma marca, com um certo tipo de qualidade de uma tinta. Então, eu acho que é muito importante que a cadeia se una nesse sentido. E é uma coisa que eu acredito e que eu trabalho para. Obrigada. Muito obrigada, Célia. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir a Elaine. A Elaine, acho que tem alguma apresentação, né, Elaine? Eu tenho, eu preparei. Nada contra, Elaine. Pois é, desculpa. Não, mas enfim, Imagina. eu fiz no carro, tá, gente? Ela Eu fiz fez no a lição de carro. casa, Eu gente. fiz no carro de São Paulo para cá. Eu vou tentar ser rápida, mas eu Vem confesso aqui, a vocês que eu tenho um problema sério com time management. Então, assim, eu vou tentar. Mas, sendo química e mulher, é complicado. É só vir aqui? Bom, já que a Célia não fez, você ganha 1 minuto. Então, tá bom. Mas eu vou tentar falar bastante rápido, e aí vocês lêem bastante rápido, e depois, nas perguntas, a gente sejam rápidos também. Então, é um prazer, obrigada pelo convite de estar aqui, de estar junto com vocês todos. Também admiro cada um de vocês aqui, já trabalhei com o meu amigo aqui, tivemos outras... Assim, é um prazer estar aqui ao lado deles e também falando com vocês. Já fomos primas, né? Eu e você, é verdade. Então, vamos rapidamente, falando um pouquinho dessa coisa de novos desenvolvimentos, inovações, tendências, produtos e aplicações. Falei rápido, tá bom assim? Dá para entender? Tá bom. Então, é mais ou menos isso. Eu gosto dessa figura porque, quando a gente fala de novas tendências, né, de futuro, eu acho que essa foto ela representa muito bem. Então, é tudo rápido, né? Tudo corrido, tudo a gente não tem tempo, tudo é rápido. A gente quer falar de verde, né? Porque tem uma coisa ali do verde, mas a gente também está sempre poluindo, é carro, as construções. Então, a gente tem... essa foto me comove um pouquinho, né? Me desafia, assim, no sentido positivo e negativo, né? Aonde vamos, né? E aí essa coisa toda cheia de prédios, né? Essa construção meia. Então, para mim, eu acho que a inovação, o futuro, ela tem 4 temas aí para cobrir essas tendências, né? A primeira, para mim, é a produtividade. Então, tudo é rápido. E, quando a gente fala em produtividade, é tanto interno nas nossas organizações como externo, né? Tudo quer correr, né? Então, entenda-se produtividade aqui também por aquela velha coisa que todo mundo deve saber, assim, reduzir custo, né? Falei bobagem? Já ouviram falar nisso? Não, não, né? Lógico, é só na sua casa. A outra coisa é a proteção desses ativos, né? A gente quer proteger essa cidade, esses prédios, esses carros, essa infraestrutura, né? Essas ruas, as demarcações também, as tintas para demarcar, inclusive, né? essas ruas. A gente precisa inovar em tudo, que aperfeiçoar essas superfícies, né? A gente quer o belo, aquele estético, e a gente quer que também seja multifuncional, né? E a gente também quer proteger esse ambiente, né? Então, isso é nítido, há uma tendência muito forte nessa proteção ambiental, né? Então, acho assim, de futuras tendências, eu vejo mais ou menos assim, que a gente precisa, esse desenvolvimento dessas cidades, né, e essas construções que são smarts, né? Cada vez mais a gente fala também de construções muito smarts. Então, as tintas e revestimentos, e também os outros materiais de construção, eles têm que seguir, de uma certa forma, têm que se ajustar essas propriedades a essas construções, a essas cidades, a esses carros, né? Elmer, lembrei de você. Então, tá bom. Né? Então, tem que se ajustar tudo isso, né? O portfólio tem que ser integrado, né? Então, por mais que a gente... É integrado e diversificado, né? Então, é integrado e diversificado. Então, as soluções, muitas vezes, que você tem, ela vai ter que conversar muito rapidamente e muito eficientemente com aquele outro acabamento, né? Então, o pó com o líquido, né? Então, eu só brinquei um pouquinho com o pó com o líquido, mas é exatamente isso, né? E nanotecnologia terá um papel importante, reservando e lembrando das questões de perigo, risco e toxicologia, que são 3 temas aí diferentes. A velocidade, né? Tanto para inovar quanto para executar, então, é algo que a gente tem que olhar. Então, cada vez mais, imagine se estivéssemos na China, né?
Então, tudo é pré-fabricado, então, talvez nós teríamos algumas dificuldades aí até, né, seja do ponto de vista de decorativo. Tudo é mais leve, é mais forte, é mais durável, né? Então, qual o papel do revestimento aí, né? Impressões 3D também para construção, e eu acho que a gente está falando aí, então, de ter uma multifuncionalidade da tinta. Eu acho que hoje nós não estamos ainda preparados para isso. E eu coloco aqui uma coisa, cadê o Chico, Francisco? Cadê o Francisco? Está ali, né? Colaboração para o desenvolvimento desses novos materiais em parceria com nossos fornecedores, universidades e até não porque parceiros da indústria de tinta, né? E soluções verdes, né? Então, assim, trazendo a velocidade, trazendo os prédios e as cidades e também as soluções naquele cantinho verde que estava lá na rua, né? Então, o que a gente quer, né? A gente cada vez mais vero que a preocupação com a saúde e a questão ambiental, ela vai ser uma questão, um fator crítico. Então, tintas, né, com a qualidade para interno de maior qualidade, se quer zero substância nociva dentro de tinta, preocupações como a biocida, lá fora a gente já fala em biocida free, potenciais riscos também associados para substâncias que a gente não conhece, mas que a gente sabe que estão em estudo, seja o titânio, inclusive, vocês devem ter acompanhado, o cianato, muitas aminas. Questões ainda de sustentabilidade, tipo emissão de carbono, mas também não só VOC, a questão hídrica também é um papel importante. E eu queria colocar aqui também a importância de materiais recicláveis ou matérias-primas recicláveis, né, e reciclados, né, que são as duas coisas, e zero desperdício. Então, eu não vou falar muito rápido, porque acho que a gente vai discutir um pouquinho mais, mas o foco na tecnologia, aqui falando de nanotecnologia, os microencapsulados e polímeros, e binders e pigmentos novos para esse setor. Então, tem aí, talvez vocês conseguiram, já leram? Eu já vou virar. Mais ou menos nessa linha, em termos de tecnologia. Em termos de tendência, a gente fala muita coisa, e talvez para ser bastante rápido, só buscar alguma coisa que talvez diferencie, porque é persistente, né, para quem é mais antigo da área de tinta, está aí meu amigo Wilson, falar de tendência à conversão de base d'água, né, a insistente tendência do pó, né. Então, assim, a gente sempre tem isso, né, desde quando a gente começou, acho que o Francisco começou mais velhinho aqui, né, 47 anos, já ouvia falar nessas tendências, né? 42, desculpa, nossa, exagerei. Né? Então, eu já falávamos dessa tendência, não é? Base d'água, né? Vamos converter tudo isso. Então, isso sempre, ainda continua sendo, e acho que é uma realidade, mas a gente também tem que falar mais dessa biodegradabilidade da tinta para evitar essa tinta termine como microplástico, principalmente as tintas de demarcação, tintas marítimas, eu acho que tem um papel importante aí, que estão nas ruas, vão para os nossos águas, né, para aquilo. O gerenciamento de energia, as tintas, né, que a gente fala em keep cool, keep warm, tintas de anti-impressão digital para essas novas construções que são à base de vidro. Então, isso é são revestimentos, mas são desafios para a gente. Limpeza fácil, autolimpante, e usa, por exemplo, lâmpadas ultravioletas, outros tipos de lâmpadas como alternativa para anti-incrustantes também. Tem algumas outras coisas, eu não vou ler todos, e aí eu coloco uma pergunta para vocês. A maioria de vocês aqui são químicos? Quem mais está no laboratório aqui? Levanta a mão. Poucos? Bastante. Então, aí eu trago um pouquinho essa pergunta para a gente. E também eu gosto dessa figura porque ela ilustra onde a gente está, né? A gente tem que dar dinheiro e tem que ser sustentável, não é assim? É complicado, não é? Dar dinheiro e ser sustentável é um desafio bastante grande, não só aos químicos, mas para a química, para a indústria química, que cada vez mais as empresas, aqui o Francisco também comentou dos mergers, com algumas coisas têm a ver com os resultados financeiros, mas algumas coisas têm a ver também em como gerenciar toda essa química num mundo cada vez mais exigente em termos de legislação ambiental, controles, etc. Pesquisa é sempre uma parte muito pequena em quase todas as indústrias, sejam elas brasileiras, sejam elas globais, nacionais ou globais, mas elas são fundamentais para a gente continuar pensando nesse futuro. Quer dizer, tudo que eu comentei, será que estamos preparados? Assim, quimicamente, tecnicamente, então há um grande desafio.
e ela é importante para a gente, né? E aí eu trago que a gente, como químicos, vocês e nós, então, e eu entendo que os laboratórios, né, as áreas técnicas, têm uma função de impulsionar essa inovação, ela tem que estar melhor preparada também para essa velocidade do mundo digital, preparado para integrar melhor a química, a eletrônica, a física, esses machine learnings, né? Tudo isso que a gente tem comentado, que parece valer para o mundo lá fora, mas como fazer integrar isso para a química? E qual o desafio para a gente de enxergar tudo isso? Eu acho que é bastante grande, é enorme esse desafio, e aí eu acho que a única forma, logicamente, de a gente fazer isso é continuar estudando para a nossa ciência evoluir aqui na nossa região. É isso. Muito bom, Elaine. Parabéns, muito obrigada, viu? E agora, em ordem, então, alfabética, nós temos o prazer de ouvir o Elmer. Elmer, se você quiser vir daqui também, fica à vontade. Bom dia para todos. Eu sou colombiano de nascimento e cheguei aqui no Brasil no ano 2000, precisamente para fazer uma mudança tecnológica naquela época, que foi a introdução das tintas base d'água no mercado automotivo. Naquela época, apareceram clientes aqui no Brasil, Mercedes, Volkswagen e Ford, e esse foi um salto naquela época. Inicialmente, a gente sempre aplicou no mercado brasileiro o sistema tradicional de base coats e clear coats dos anos 70, 80, baseados na química de CAB com poliéster. Continuamos reféns do Marcos, isso é indiscutível, mas o salto tecnológico que se tem dado no Brasil desde o ano 2000 até a época aqui diz a respeito da inovação e da criatividade do profissional brasileiro. Eu tenho estado aqui acompanhado toda essa história e diz a respeito do potencial que tem o nosso país, por falar assim, para quê? Para dar suporte, para criar coisas, para adaptar coisas e tropicalizar. Então, o profissional brasileiro tem um grandíssimo potencial. Para falar para vocês hoje, a gente, com os profissionais que temos na Exalta, a gente brinda suporte para a Índia, para a China. Ajudamos em pesquisas para Estados Unidos, feitas aqui, com confirmações nos Estados Unidos. Temos forte intertroca de tecnologia com a Europa. E tudo isso se faz com criatividade e jeitinho brasileiro. Então, o que eu queria falar para vocês é que hoje no mercado automotivo no Brasil tem todas as tecnologias que se aplicam no mundo afora. Todas essas tecnologias para aplicar e pintar 3 milhões de carros. Então, a complexidade é enorme e, basicamente, isso leva a um desafio. Ou seja, leva a que desafio? Como vamos fazer para conseguir, nessa escala pequena que temos ainda, ter aquele EBITDA e aquele ROI que precisamos? E isso se faz com quê? Com mudanças que se faz dentro da tecnologia, com agreements com os fornecedores de matéria-prima. Alguma coisa que ainda não exploramos aqui no Brasil, que são agreements com universidades. Para quê? Para, por exemplo, trabalhar em pesquisas e em coisas que, na sua vez, por exemplo, ajudam o profissional da universidade e ajudam a indústria privada a progredir e conseguir avanços dentro da nossa tecnologia. Então, tem coisas dentro do nosso mercado que estão necessariamente atreladas à inovação, estão necessariamente atreladas a acordos com fornecedores e estão necessariamente atreladas à internacionalização de nossos business. E se a gente quer continuar a fazer que nosso setor progreda, eu acredito que temos que exportar. E para exportar temos que cumprir normas internacionais. E para isso, o que se faz? Com base em quê? Em compromissos com qualidade, com sustentabilidade, com inovação. E isso a gente vai fazer com os nossos profissionais. E eu tenho a certeza de que os nossos profissionais estão preparados para isso. Então, por favor, aqui estou para falar e para
trocar informações. Obrigado. Muito obrigada, Elmer, pelas suas palavras. E agora o Diniz. Bom, Diniz, você é jovenzinho ainda, né? Só 42. Não sei, mas eu acho que está tendo algum viés aí. Você quer quer bullying, vir aqui? Bullying Hein, Diniz, você quer vir aqui? Não, Tá tudo falamos bem? aqui também. Então, Agradeço particularmente também pelo convite feito à minha pessoa, aqui pelo pessoal da Paint Pintura, que nós conhecemos também de longa data. Sempre um prazer renovado participar do fórum. Da mesma forma que a Célia disse, há cerca de mais ou menos, acho que uns 6, 7 anos que eu não tenho participado, mas tenho seguido bastante, obviamente, por meio das informações do site da Paint Pintura, ou da própria revista, o que a Paint Pintura tem feito em termos de divulgação da cadeia produtiva de tintas aqui no país. Nós temos que nos unir, né? Com certeza. Obviamente, nós temos que difundir o que nós temos feito, historicamente, o que estamos fazendo hoje e o que nós estamos trabalhando para o futuro. Isso aqui tem que ser um negócio sustentável, obviamente. Com certeza, nós temos que né? pensar sempre de que, obviamente, é algo perene. É sempre um orgulho muito grande rever tantas pessoas amigas de longa data. Concordo plenamente com o que o Francisco Xará Rax disse, de que nós temos que ter um contato extremamente próximo com os fornecedores. Os fornecedores são fundamentais para o desenvolvimento dos produtos, eles nos trazem muitas ideias para o campo das inovações. Evidentemente que empresas que possuem a tecnologia fora do país já têm uma condição de receber informações, digamos, um tanto quanto mais precisas para desenvolvimentos ou adequação de tecnologias ao mercado local. As empresas locais, por sua vez, têm que buscar muito a proximidade com os fornecedores. Então, vocês são muito, muito importantes na cadeia do desenvolvimento, da pesquisa também. Então, eu espero e tenho expectativa realmente que tenhamos uma discussão, um bate-papo que seja agradável e que atenda às necessidades, pelo menos ou às curiosidades relacionadas com o campo de tintas no mercado local e o que nós vamos fazer logo, logo aí para o futuro. Obrigado. Obrigada, Diniz. E agora, por último, né, porque é com W, mas não menos importante, o William, por favor, tem a palavra. Você preparou alguma coisa? Não, eu vou me levantar primeiro para saudar os amigos aqui presentes, porque é um orgulho, e diria até que talvez uma realização de um sonho, compor uma banca, né, compor um grupo como vocês. Quando eu comecei no mercado de tintas, as pessoas como referência que a gente tinha naquela época eram pessoas como vocês, Diniz, né, a Cristina, o Elmer, eu acho que não faz tanta parte assim da minha vida, porque é numa linha diferente de repintura, mas não menos importante, e a Célia conheço de longa data, a Elaine sempre contribuindo aí para a evolução científica do segmento. Não é fácil falar aqui, né, estando com pessoas, né, de alto gabarito. Então, eu fiz questão de me levantar, primeiro para agradecer o Agnello, né, pelo convite, e saudar os amigos aqui presentes. Eu fico muito feliz, Agnello, com o evento que você faz, porque ele ajuda a divulgar o conhecimento técnico. E o que a gente percebe ao longo dos anos, com a queda da qualidade nos produtos, na minha opinião, um dos principais motivos foi a queda no perfil técnico dos profissionais. As empresas elas optaram por uma questão mais mercadológica e esqueceram do cunho técnico. E se a gente não tem qualidade em produto, a cadeia não evolui, o mercado não cresce. Para agregar valor, como o Francisco disse na apresentação,
você precisa de conhecimento. Então, eu acho que é muito importante esses eventos ao longo distribuído pelo Brasil, né? Porque ele descentraliza a tecnologia. Eu gostaria também de ressaltar a importância, né, do conhecimento, como eu coloquei agora, e isso ajuda também na questão da produtividade, que a gente sempre fala no Brasil que é péssima, né? Aquela velha história de que o que um americano faz, você precisa de 4 brasileiros, né? E aí o tema hoje é a inovação. A inovação para agregar valor nas tintas. Os fabricantes atuantes no Brasil têm toda a condição de inovar e criar soluções que encantem e surpreendam o potencial comprador, como já vem fazendo com o apoio decisivo de seus fornecedores. Nós, aqui do Conselho Científico da Abrafat, o que a gente vem fazendo, né? Quais são os targets? É oferecer ao mercado tintas de cada vez mais avançadas, agregando valor. Isso vale para as tintas imobiliárias e também para as tintas de repintura e automotivo. Temos que ir além. Não só apenas atender demandas reprimidas, é preciso criar novas demandas e transformar a tinta e a pintura em objetos de desejo. Isso exige ousadias e novos olhares, que são facilitados pela tecnologia, como, por exemplo, o Big Data, que permite processamento de volumes imensuráveis de informações e dados. Também a questão da tecnologia 4.0 na indústria. Elevar a barra em termos de qualidade de tinta. Não adianta a gente sonhar em agregar valor se a gente não melhorar a qualidade. E melhorando a qualidade, a gente vai melhorar os ganhos finais aí. Como a nossa amiga Elaine colocou, é difícil você conseguir cuidar do meio ambiente, fazer produto de qualidade e ainda gerar bons resultados para as companhias, né? Então, os exemplos de onde a gente pode estar na inovação, né? Incorporar novas características e funcionalidades às tintas, né? Exemplos bem-sucedidos, secagem cada vez mais rápida, eliminação de odor, ação antibactéria com nanotecnologia, a autorregeneração, ou o famoso self-healing, que é tão discutido aí nos congressos espalhados pelo mundo, o monitoramento via sensores e outros recursos, né? Criar e oferecer utilizações diferenciadas de tintas magnetizadas, tintas que conferem efeito, etc. Desenvolver produtos para aplicação específica, pinturas, telhas, azulejo, piso, gesso, tetos, deck. Gerar novos efeitos positivos com as tintas, com adequação de luminosidade, temperatura ambiente, como os roof coatings. Tornar mais fácil a aplicação, especialmente no ramo imobiliário. E uma forma especificamente que eu acho que a gente pode usar para agregar valor é a gente começar a discutir a tinta no custo acabado. A gente vem trabalhando muito isso lá nos comitês, tanto no Conselho Científico como no Comitê Brasileiro de Normas Técnicas. Nós estamos em vias de fato da publicação da norma de rendimento. Isso vai ser um marco na história da tinta do Brasil, porque a gente vai conseguir, enfim, deixar claro para o consumidor quanto que ele vai gastar quando ele for pintar a casa dele. Essa que é a grande dificuldade. Porque, hoje, o custo de metro quadrado da mão de obra é, no mínimo, 5 vezes mais do que o custo da tinta. Então, nós estamos aqui num congresso tão importante, né, com tantos profissionais competentes, e, no final, a gente produz um produto que ele custa R$ 2 a R$ 3 o metro quadrado aplicado, enquanto que um pintor, com baixa formação, ele vende a mão de obra dele por 5 vezes mais. 10, 12, 15 reais o metro quadrado aplicado. Não sou contra, eu acho que ele está muito mais certo do que nós. O que precisamos é subir a qualidade e fazer com que os consumidores entendam a qualidade do produto e o quanto ela vai gastar no final da obra. Então, é algo que a gente trabalhou bastante lá nos comitês. Estamos conseguindo ter sucesso e, tão logo seja publicada, eu acho que a gente vai ter grandes mudanças aí no segmento. Por fim, eu prefiro deixar as mulheres aqui presentes, né, é o nosso orgulho, e agradecer a todos, novamente, Agnello, pelo convite. Obrigado a todos e um ótimo evento. Obrigada, William. Excelente, William. Muito obrigada, viu, pela sua participação.
E aqui nós estamos empatados, na realidade. Nós estamos 3-3. Hoje não tem supremacia feminina. Bom, dando continuidade ao nosso painel, agora eu vou, então, formular algumas perguntas e peço também que em ordem alfabética, se vocês quiserem, vocês falem. Então, a primeira pergunta é sobre a nanotecnologia. Então, qual é o impacto da nanotecnologia e de outras tecnologias sustentáveis para o setor de tintas no Brasil? Um assunto polêmico, né? Bom, Bem amplo, né? a gente foi procurar estudar sobre nanotecnologia depois de um convite da Abrafat sobre o Nano Trade Show. Você estava lá, né, Cris? Uhum. E Bom, a aliás, Abrafat pediu para que a gente falasse no congresso que eu não conhecia, e era basicamente formado pelo segmento de home care, enfim, né? E a ideia era dizer como que a BASF, a empresa que eu represento, enfim, era a informação que eu tinha, tratava o tema nanotecnologia. Bom, aí a gente pesquisou, e aí a gente trouxe isso para o setor de tintas, né? Então, o que eu vou falar é público, né? Então, nanotecnologia, realmente, primeiro, é importante entender o que é nanotecnologia, né? Então, a gente está falando de particulados no tamanho atômico, né? Se a gente comparar com a célula, as células são milhões de átomos. Então, olha o tamanho disso comparado com uma célula. Aí a gente perguntei, né? Puxa, como fica isso com relação a efluentes, ao lixamento, né? Que estudo que a gente tinha e como que a BASF se posicionava? Bom, a gente como Souvenir, usa algumas tecnologias, o mercado oferta. Eu acho que tem aí nanotecnologias, nanoprata, nanocobre, nanosílica, o grafeno, enfim. Obviamente, o mercado usa isso, algumas empresas mais, outras menos. E eu fui procurar entender como que a gente trabalhava com isso, né? Então, como a gente operacionaliza e qual a recomendação. Primeiro, nunca trabalhar na forma original da matéria-prima, sempre trabalhar na forma de solução, na forma em gel, para evitar aspiração, no manuseio, enfim. Então, resumindo, né, eu acho que nanotecnologia é bem interessante, mas não existe muitos artigos sobre os riscos da nanotecnologia. Então, o que a BASF vem fazendo, o que eu vejo que também a Axo, eu vi alguns materiais de análise de ciclo de vida, eles estão intensificando os estudos a fim de entender quais são os impactos, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer sim, vamos entender, mas antes de fazer qualquer coisa, vamos entender o risco de trabalhar com esse tipo de material, procurar entender dos fornecedores o que eles têm de informação. E aí, se vocês quiserem consultar, a BASF tem uma página pública, que é o nanotechnology.basf.com, onde tem o código de conduta para nanomateriais, né? Eu acho que a gente pode... isso você encontra lá na página como que eles ofertam nos vários segmentos que a BASF atua, agro, home care, polímeros, tintas, como eles recomendam, quais são os testes que são feitos para garantir o manuseio adequado, né? Então, algumas nanotecnologias estão presas à matriz polimérica. É bem interessante. Então, assim, Cris, eu acho que é importante que continuemos estudando nanotecnologia, mas que a gente conheça os riscos e pergunte para os nossos fornecedores o que eles conhecem sobre isso e traga informação para a gente. Mais uma vez, é importante, né, o envolvimento dos nossos fornecedores aí, né? Bom, eu vou falar rapidamente do tema sustentabilidade. Eu acho que, quando eu comecei, a gente falava de... como é que fala? Nonilfenol, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que isso já é ultrapassado, na minha opinião. Eu acho que é uma opção de cada empresa usar compostos mais sustentáveis, menos sustentáveis. Eu sempre peço para a minha equipe olhar. Mas é 20 centavos mais caro. Mas, espera aí, o que a gente está contribuindo para aumentar a escala disso do mercado? Né? Então, a gente tem que pensar como setor. Então, eu sou a favor, eu questiono. Eu acho que a gente tem que sempre escolher matérias-primas mais sustentáveis,
nesse ponto de vista. Agora, o que eu acho que a gente está estudando, e é uma coisa bastante complexa e que a gente precisa intensificar, é realmente os recursos naturais. Como que a gente faz a gestão da água, como que a gente utiliza energia. E um tema que a gente precisa estudar como indústria de tinta é a dependência dos combustíveis fósseis, né? Porque isso vai acabar. Então, a gente tem aí os monômeros. Enfim, eu acho que é um tema que a gente precisa trabalhar mais com os biobased, né, e intensificar, e aí as parcerias com a universidade, que o Hermer comentou. Mas eu vejo isso como algo rápido, né? Então, se a gente pensar aí na indústria automotiva, os carros elétricos, né, eles estão se movendo muito rapidamente. Então, existe aí na Europa, de pelo menos, sei lá, 50% da frota, em poucos anos já está com combustíveis que não dependem de combustíveis fósseis, né? E aqui no Brasil, a gente tem aí o etanol, enfim. E eu tive lá na Mauá, um trabalho que a gente teve lá, né, Kleber? E bem interessante como eles estão investindo nesse tema de geração de energia e tudo mais. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, né? Essa é a minha opinião. Muito obrigada, viu, Celti? Elaine, por favor. Bom, Você quer levantar? Pode levantar, não, fica à aquela vontade. hora só por conta do... Acho que tá bom aqui, acho. Bom, então eu acabei não falando, né, mas acho que ficou claro, eu represento a AkzoNobel. A marca Coral é mais conhecida por vocês, mas vocês também devem conhecer a International, outras marcas que também têm em outras áreas. Então, a AkzoNobel está em todos os segmentos, exceto, por enquanto, o EM. Certo? Então, o restante, ela está tudo. E, assim, de uma certa forma, eu poderia dizer um pouquinho sem muito a realidade, a AkzoNobel na América do Sul é a maior indústria de tinta, oferecendo essa gama de produtos, exceto para automotivo, que ela acabou vendendo no passado para a PPG. Não tem ninguém aqui da PPG? Não. Então, tá bom. Então, só falando um pouquinho, porque eu acabei falando de Akzo também, porque quando a gente fala em sustentabilidade, um dos índices que a gente mede e que ele é uma medição bastante confiável, né? E ele é global, é o Dow Jones Index Sustainability. Então, a AkzoNobel ela tem, por alguns anos já, mais de 10 anos, estado nos primeiros, nos top 10, digamos assim, alguns anos top número 1, e esse ano agora saiu novamente, agora o mês passado, em setembro, e a gente ficou em 4º lugar, o que é bastante interessante, né? Porque eu acho que ficar, né, você tendo esse estar lá nesse top, e mantendo isso, não é uma tarefa fácil, frente a todas as indústrias químicas do mundo, né? Então, são bastante grandes. Então, a gente tem, desde as tintas, a gente tem PPG, Sherwin Williams, tem essa classificação, e tem também Dow, DSM, são as globais de química, né? Então, é lógico que esse tema ele é, para a AkzoNobel, muito importante, né? E também para o mundo, né? Para o mundo, ele é extremamente importante. E a gente vai para a China, que a gente falava, né, das grandes construções, etc. A China tem dado muitos exemplos do ponto de vista de sustentabilidade, materiais menos hoje, talvez eles acordaram, e tem uma preocupação bastante grande com isso. E, logicamente, isso vem para o Brasil também. É lógico que as pessoas têm, a Abrafat tem, né? Nós, aí, como grupo, buscando também olhar para essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma, as legislações elas nos ajudam, elas poderiam nos ajudar mais, que é uma coisa que, logicamente, considerando o nosso Congresso, eu nem vou falar presidente, né, considerando o nosso Congresso, a gente sabe o quanto isso ainda tem que amadurecer no nosso país, né? E aí, então, eu querendo trazer um pouco essa mesma discussão para a nanotecnologia, que acho que é o tema, né? No passado, vocês sabem que o chumbo ele era estimulado a ser usado na indústria decorativa. Alguém sabia disso? Ele era estimulado. Então, quando teve o zarcão, mas o chumbo, né, era assim, as propagandas nos Estados Unidos era assim, essa é a melhor tinta, contém chumbo. Chumbo, mercúrio. Né? Como tem chumbo. Então, assim, era isso mesmo, né, porque cobria mais, aquela coisa toda, né?
Por muito tempo também, a gente pode até falar de outros materiais que foram sendo usados e, depois de um determinado tempo, após os estudos e ciência avançando, se percebe que aquele material não é tão bom. O que é bacana na nanotecnologia? A gente está estudando, evoluindo e entendendo que a nanotecnologia ela é importante para alavancar materiais diferenciados, né? Eu comentei alguns aqui, mas desde corrosão, melhoria de resistência química, né? A gente falou dos encapsulados, várias, ela traz uma gama de adesão, de vantagens técnicas. No entanto, corre paralelo, o que é bacana, o quanto esse produto pode ser danoso ou não, né? Então, tanto do ponto de vista de segurança, de riscos, como também de toxicidade, que são diferentes approaches aí sendo estudados. Então, a nanotecnologia é polêmica, então ela é importante para novas tecnologias, e ela foi impulsionada nos anos 80, quando a gente começou a ter equipamentos que pudessem ver. A gente vê aquelas partículas? Não, a gente não vê. A gente projeta essas partículas, porque elas são tão pequenininhas que a gente não consegue ver, então é uma projeção. E, ao fazer isso, o mundo também ele se revoluciona, né? Tanto nas ciências, a gente viu os Nobels de Química ontem, né? Sempre impulsionados por a gente poder enxergar melhor isso, seja na medicina, seja na química, e, logicamente, a gente tem que avançar com essas tecnologias para a indústria de tintas para a gente se beneficiar. Então, é polêmico, acho que a Sálvia colocou bem, mas está sendo estudado, e está sendo estudado no paralelo, o que é bom, né? Porque a gente consegue, de repente, chegar na aplicação, mas cuidando desse uso, cuidando com quem está manipulando, etc. Né? Vale só lembrar que as tintas base d'água, principalmente as arquitetônicas, acho que também, elas já utilizam as partículas nanos, né? O sistema polimérico ele já é nanométrico, né? O que traz muitas vantagens para a gente. Alguns estão ali ainda mais do que 100, outros estão um pouquinho abaixo, e a gente vê vantagem nos que estão um pouquinho abaixo, né, do ponto de vista de tecnologia, isso é importante. Mas eles já existem, o sistema polimérico. Logicamente, a gente não está falando, seja das partículas que a gente falou, né, seja de prata, os pigmentos, ainda há muito o que avançar. No mundo ainda é polêmico, os Estados, a Europa ela é mais crítica, ela vê com muito mais preocupação. Na China, na Ásia, eles entendem a vantagem tecnológica e estão trabalhando com regulações também. E aqui no Brasil também. Eu acho que é importante falar que nanotecnologia não só para tinta, mas existem fóruns, existem ferramentas para avaliar exatamente essa análise de risco, onde essa tecnologia vai ser inserida. E é importante que nós também, né, acho que o ponto que eu coloquei inicial, mas também o nosso amigo aqui também colocou, que você também acho que falou um pouquinho, né, mais William. É importante a gente estudar, é importante a gente aprender mais sobre isso, se envolver sobre isso. Há fóruns locais, eu tenho alguns links também, ela já falou link, eu não vou pôr o link da Axo, mas tem coisas no Brasil sendo estudadas, e é importante a gente, né, nós estarmos acompanhando isso e ajudando na evolução dessas tecnologias para o nosso país. Obrigada, Elaine. Elmer, por favor. No mundo da tinta automotiva, eu acredito que dos conceitos tecnológicos que permitiu o avanço das tintas base d'água foi precisamente a nanotecnologia. Nos anos 80, quando eu cursei engenharia química, tinha uma matéria que chamava química dos coloides, que basicamente são fenômenos de superfície. E fenômenos de superfície é tudo que nós, como formuladores, levamos todos os dias em conta. E por isso que, por exemplo, quando você trabalha com tintas, você tem que ter alguma coisa como intuitiva. Do contrário, você não vai ser um bom formulador de tinta. Então, por quê? Naqueles tempos, não se tinha todo esse desenvolvimento eletrônico que permitiu o avanço da nanotecnologia. Então,
no meu parecer, a nanotecnologia é um caminho sem retorno. É um caminho que definitivamente vai catapultar a indústria de tinta com muitos avanços. Efetivamente temos restrições, mas tem gente e especialistas trabalhando nisso para cuidar dessa parte, mas eu acredito que a nanotecnologia hoje já faz milagres para qualquer formulador de tinta. Por exemplo, se você está trabalhando na bancada e você está formulando uma tinta com resistência química, vocês sabem que como formuladores, você formula uma tinta, você organiza uma parte, mas a outra sai. Então, todo tem consequências colaterais. A nanotecnologia que está permitindo hoje, veja, você faz uma tinta com boa resistência química, mas que tem boa resistência a weather e que tem resistência a risco, por exemplo. Você pode fazer com nanotecnologia hoje uma tinta com excelente flexibilidade e excelente resistência a risco, o que são fenômenos contraditórios. Mas essa tecnologia dentro de nosso campo tem permitido fazer milagres e vai permitir fazer milagres. Eu acredito que no futuro a gente vai ter tintas multipropósito. Por quê? Porque a nanotecnologia vai permitir fazer isso. Não vejo, por exemplo, a gente no futuro conseguir fazer grandes avanços sem o uso da nanotecnologia. Definitivamente, eu acredito que é brilhante o que se vê nisso. Vamos ter que aprender a trabalhar com ela. Hoje temos grandes desafios como formuladores trabalhando com nanotecnologia. Um deles é, por exemplo, fazer as dispersões deles, causam extrema aglomeração. Você vai ter endurecimento das partículas finas. Possivelmente você tenha, em alguns casos com pigmentos, perdas de resistências. Vamos ter que aprender a trabalhar com isso. E o mais importante trabalhando com nanotecnologia é encontrar a devida relação entre volume e superfície que você tem. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque, por exemplo, imagina no futuro a gente com um produto com extrema quantidade de nanotecnologia para balancear todas as propriedades, mas com baixa viscosidade. Isso, por exemplo, é uma tinta multipropósito. E quando você vai inserir dentro de uma formulação uma grande quantidade de nanotecnologia de substâncias, o primeiro impacto é o aumento de viscosidade. Então, você não vai conseguir depositar a quantidade de tinta que você precisa depositar. Então, são desafios, eu acredito, fantásticos para a gente. E então, mais uma vez, aquela parte intuitiva que a gente como formulador deve ter, eu acredito que vai ter um segundo ar. Eu acredito que temos um campo muito bom ainda pela frente para conseguir grandes feitos e avançar. Uma delas, por exemplo, você vai vir, daqui a pouquinho já vamos estar falando de tintas digitais. Tintas digitais, por exemplo, com a ajuda da nanotecnologia 100%. E isso que significa para a gente? Veja, você vai conseguir pintar um carro aqui e você não vai ter overspray. Isso é fantástico. O que significa isso? Menos contaminação, menos investimento, por exemplo, para início de empresas. Então, menos gasto de energia. Então, são coisas que estão atreladas e que vão revolucionar, já estão revolucionando. Agora, efeitos colaterais vão existir. As reações catalíticas dentro do organismo, por exemplo, dessas nanopartículas com os ácidos dentro de nosso corpo, aparentemente estão em jaque, temos que cuidar disso. Mas, sem dúvida, se temos campos onde a gente está progredindo, em campos de formulação, de criação de novos produtos, tem gente também com criatividade para ver o que vamos fazer para conter isso. Mas eu acredito que é um caminho que tem que ir em paralelo, não tem jeito, vamos ter que ir para esse lado. Muito obrigado, Elmer. Diniz, por favor. Vamos lá.
vou falar basicamente agora como produtor local, né? Passei aqui também pelas empresas como a Axo, na época a ICI, e todo esse contorno em relação ao sustainability, né? E toda a mensuração e avaliação para os dados da empresa na própria Bolsa de Valores, né? A gente siga muito de perto. O Elmer aqui falou muito sobre a questão da parte de nanotecnologia, principalmente na linha automotiva, ou produtos industriais, e o que tem evoluído nesses últimos tempos e o que vem aí pela frente. Nós não temos percebido, pelo menos, vou falar como empresa local, como a Cartinte Futura, um foco muito voltado ao desenvolvimento de nanopartículas para a indústria, a indústria de tintas imobiliárias. Claro, a gente tem seguido obviamente, aí, microbiocidas com nanopartículas aí para tintas antibacterianas ou antibactérias, né? Nós temos percebido alguns pigmentos em nanopartículas também para alguns desenvolvimentos específicos, melhor resistência a risco, melhor resistência à luz. Temos percebido na linha têxtil, na linha automotiva, acho que a Nissan mesmo tem vídeos espetaculares, né? Metade do carro pintado com a tinta convencional, outra metade com nanopartículas, e o efeito que dá na limpeza da tinta, o efeito Lotus, né? Essa é outra possibilidade desse desenvolvimento. Falou-se aqui, as nossas colegas, a Célia e a Elaine, sobre toda essa preocupação também com questões de riscos, questões de saúde que precisam ainda serem avaliadas. Não tem tido um approach muito forte no uso de tecnologia, de nanotecnologia, no campo das tintas imobiliárias localmente. Mas, evidentemente, como toda nova tecnologia, ela desperta curiosidade. Nós temos, como químicos, formuladores, nós temos que estar abertos e afeitos a recebermos essas informações e estudarmos, verificarmos sempre sobre o binômio do custo-benefício o que se pode fazer, né? O que nós podemos absorver e utilizar. Então, vejo a nanotecnologia realmente como uma possibilidade de futuro, baseado em estudos análogos em outras áreas. Então, tecnicamente falando, há enormes possibilidades, mas precisam, evidentemente, serem conhecidas e desenvolvidas. Sob o ponto de vista de sustentabilidade, temos que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente, claro. Há cerca de mais ou menos, sei lá, já que falamos de idade, de tempos aqui, há mais de 20 anos, cerca de 25 anos, um fornecedor do Canadá me disse o seguinte: Francisco, o químico do futuro é um químico que tem que se preocupar fundamentalmente com a questão meio ambiente. Anteriormente, quando nós começamos, nós não tínhamos essa preocupação tão ampla. É óbvio isso, né? Hoje, quando formulamos, independente da empresa, né, essa é uma questão de conceito, as empresas locais também, obviamente, têm que pensar nisso, nós temos que pensar no ciclo de vida do produto, nós temos que pensar na questão de impacto ambiental, na saúde do operador, na saúde de quem utiliza, do aplicador, do pintor, ou do consumidor final. Temos feito muitos trabalhos para redução de odor de tintas, nós temos utilizado alguns solventes, né, até chamados aqui de coalescentes, na linha de imobiliária, para a adequação e formação de filme em tintas de emulsão, tintas látex. Então, alguns materiais sustentáveis, como opção à área petroquímica. A Elaine falou aqui também sobre algumas emulsões que temos com tamanho de partícula inferior
a 100 nanômetros, que já faz um certo tempo que a gente utiliza. Melhorar propriedades de penetrabilidade, por exemplo, tintas de gesso, por exemplo, e assim por diante. Quer dizer, essa questão de sustentabilidade, todo químico formulador tem que pensar, tem que conversar com fornecedores, é um trabalho, é um elo. E o Brasil tem que seguir, independente do tamanho da empresa, ou o que for, via também normas técnicas, caminharmos nessa direção. Tudo bem? Ok, obrigada, Diniz. William, por favor. Eu sou sempre o último, eu sempre tenho que falar rápido. É. Ser mais novo é assim mesmo, estou acostumado. Eu queria destacar 2 pontos, né, na nanotecnologia e na questão sustentável. Eu acho que a nanotecnologia é uma realidade, a gente não pode negar, né? Eu cito como exemplo o self-healing, né, ou sistemas de autocura, muito utilizado nos sistemas de repintura industrial, é uma realidade. Aqui no Brasil, talvez um pouco menos, mas muito lá fora, muito estudado pelo pessoal da Universidade lá de Chicago, já amplamente divulgado. E para que seja conseguido o efeito da autocura, do self-healing, você faz uso da nanotecnologia. Também a nanotecnologia é muito presente em outros materiais que não tintas, como os fármacos, por exemplo. Então, hoje é muito comum, eu, por exemplo, sou hipertenso, então eu tomo uma medicação para pressão, no qual já faz uso dessa tecnologia. Por quê? Porque você tem um componente ativo muito mais ativo numa quantidade muito menor. Então, ele prejudica muito menos a saúde, né? Então, esse é um dos exemplos aí de nanotecnologia. Para o nosso segmento, tem muita gente estudando aqui, fora do país, Alemanha, Austrália, os nanoencapsulamentos, né, que é você fazer uso de partículas inorgânicas em emulsões, em resinas, né? Então, você melhora uma série de características, resistência, lavabilidade, entre outras. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. E quando o Diniz, né, cita de buscar em vocês, os fornecedores, a parceria para desenvolver as tecnologias, eu concordo, mas eu acho que juntos nós temos que buscar o conhecimento. Aonde? Nas universidades. Eu não sei se todos aqui sabem, mas nós já estamos na 4ª edição de um curso de especialização de tinta no Senai, para que a gente consiga. Esse curso ele foi idealizado, a Maria Cristina ajudou na época, a Gisele aqui presente na época também contribuiu, para o Diniz também, para que a gente conseguisse montar um curso de especialização em tinta, para que a gente consiga ter técnicos, para que não aconteça o que o Francisco citou, um fabricante roubar um profissional do outro. A gente precisa começar a incentivar, a melhorar a nossa formação de recursos humanos. Não adianta a gente falar só de tecnologia se a gente não tem o pessoal propriamente formado. Então, isso em nanotecnologia. Em termos de sustentabilidade, a gente pode citar grandes exemplos aqui, que têm melhorado muito. Um deles, a questão dos coalescentes. Hoje, nós já temos coalescentes verdes, né, que não utilizam de fontes renováveis, usam de fontes renováveis, né. Então, esse é um exemplo aí que tem contribuído aí para a melhora da sustentabilidade. E eu gostaria de destacar novamente a questão de normatização. A lei que proíbe o uso de chumbo no Brasil, ela tem aproximadamente 5, 6 anos. Só que a gente não tinha norma. A mesma lei nos Estados Unidos entrou em vigor na década de 70. Então, a gente tem um problema de discurso e prática. Muitas vezes a gente faz um discurso bonito, mas não pratica. Então, a gente teve que correr muito para poder executar uma norma, para daí, então, o Programa Setorial da Qualidade começar a monitorar as empresas e eliminar de vez esse câncer, né, chamado metais pesados aqui no nosso segmento. Então, eu acho que a gente precisa sempre continuar estudando e juntos, né, os fabricantes com os fornecedores, melhorar a questão da sustentabilidade aqui no nosso país. Muito obrigada, William. Bom, nós estamos meio prolixos, né? Estamos. Então, agora, vou fazer mais uma pergunta.
E vamos tentar, porque senão a gente não vai conseguir ter as perguntas do público, né? Então, vamos tentar agora ser um pouco mais rápidos. Bom, então, acho que o tema está aí, né? Nanotecnologia, inovação, sustentabilidade, e agora vamos então, esperar a pergunta de vocês. Acho que, aproveitando esses mega aqui... Bom dia, minha pergunta vai para o Elmer. Inovação, tecnologia, a gente está falando que hoje a repintura é um processo muito rápido e tem que ter uma grande durabilidade, porque é a proteção de um bem muito importante. Como você vê o aumento da produtividade hoje nos sistemas de pintura que a gente tem, juntamente com o self-healing? Qual é a dificuldade que a sua empresa, que é uma das líderes no mercado, tem para implementar isso junto... Porque, às vezes, a gente fala muito de inovação, mas como que a gente faz para o consumidor entender a durabilidade, a diferença entre custo e preço? Bom, dentro do mercado de repintura, dos principais aspectos é precisamente produtividade nas oficinas. Então, a gente se viu na necessidade de ir para outra tendência. Ao longo de todos esses anos, praticamente, quando estamos falando de clears, que estão usando, a gente sempre usou uma química acrílico com isocianato. E dentro dessa química você fica preso aos mesmos empecilhos técnicos, e o único que você, por exemplo, conseguia fazer com aquilo era acelerar curas usando estanho. Então, basicamente, aí radicava todos os campos que você fazia. Hoje já se fala de outro tipo de químicas, por exemplo, curas com ácido carbâmico, que esse tipo de cura, por exemplo, nos permite, hoje, em algumas oficinas onde temos usado essa tecnologia, reduzir em 1/3 o tempo de secagem. Então, de novo, inovação, outro tipo de manejamento de tecnologias que permite sair, porque, do contrário, vamos ficar presos a um tipo de química que já está exaurida, não dá como fazer mais disso. Interessante, por exemplo, a repintura a nível global hoje, mesmo em lugares onde se aplica a base d'água, ainda continuamos pintando em mais de 60% solvente. E essa tecnologia em base coat de solvente é basicamente a tinta que hoje pintamos em 60% do mercado brasileiro em carros originais. Então, continua sendo a velha química dos 80. O único onde temos trabalhado é no clear. E no clear é o tipo de catálise. Essa é a saída que temos encontrado para ajudar na produtividade das diferentes oficinas no mercado de repintura. Okay. Obrigada, Ana Paula Covestro, pela pergunta. Eu vou pedir agora para as próximas perguntas que a pessoa se identifique, por gentileza, e, se possível, fique em pé também, tá bom? Qual é a próxima? A Gisele, aqui, ó. Ah, está lá atrás. Vai lá, o Marcos. Marcos Basso. A minha pergunta é resumida. Bom, a pergunta eu acho que encaixa para quase todos, com exceção do Elmer, né? Hoje a gente vê que a tinta... Nós estamos falando de sustentabilidade, tá? Pensando em termos de sustentabilidade. Hoje, a tinta decorativa, praticamente 50% é água, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, o que me chama a atenção é que a gente vê que a escassez de água é um problema real, né? E como vocês veem, em termos de futuro, né, a tinta decorativa utilizar um outro meio, aumentar sólidos? Como que você vê em termos de futuro? Porque isso é uma realidade. O negócio da água, a tecnologia é essa, sempre foi essa, né? Agora, qual é a visão de vocês com relação aos próximos, eu não falo 5 anos, aí seria 10, 15 anos, na tinta decorativa? Posso responder primeiro? É que você tocou numa coisa bem legal, né? Eu acho que
a maior parte da tinta arquitetônica, que é o maior volume de tinta no mundo, é a base d'água. Então, poxa, a gente vem falar de... Só que... E eu acho interessante que você colocou também do problema hídrico, né, que é o risco de água que a gente tem. Pela primeira vez, acho que em 2015, a gente teve uma crise hídrica, né, de água, acho que foi em 2015, 2014, vocês lembram? Aqui no Sul, né, que era assim, porque não choveu, mas também porque tem uma questão de infraestrutura, tem uma questão de planejamento, mas, ao fim, muitas pessoas em São Paulo ficaram sem água, né? E a gente produz água, a gente vive da água. A água é a matéria-prima essencial para a produção das nossas tintas arquitetônicas, né? Então, acho que é um ponto muito importante. E aí eu só queria, então, dar um exemplo de sustentabilidade com relação à água, que eu acho que cabe muito bem, né? Lá em Mauá, onde a gente tem a Tintas Coral, a gente tem uma reserva, né? Uma pequena florestinha lá, né? E, basicamente, toda a água consumida para fazer as nossas tintas, ela vem um pouco do reservatório que a gente tem lá, ou das águas, né, do poço artesiano, que também a gente recarrega para poder fazer a produção. Então, é uma água, uma coisa muito cíclica. E, depois, a gente, no meio dessa crise toda, em 2016 agora, nós construímos uma estação de tratamento, até muito ambiciosa, né, porque é de uma tecnologia, de alta tecnologia, quase da eletroforese. Mas, assim, e aí essa água, hoje, ela é tratada, e nós fizemos uma volta. E, a partir desse ano, a gente está reutilizando essa água, que vai para a estação de tratamento, para todo o sistema, o processo, os setups da fábrica, e em alguns produtos já. Porque ela é tão pura, a água, ela sai, né, a gente tem membranas de alta tecnologia que permite, basicamente, ela não deixa passar as bactérias e vírus, então a gente consegue fazer uma reciclagem. Então, é uma preocupação, sim. Então, a gente quer produzir tintas à base d'água, sim, usando menos água. Acho que essa é bem a coisa. A gente tem que ser smart nesse também como a gente faz. Acho que não é tudo, não se resume a uma tecnologia de produto, tirando livres, tal, mas também a como a gente vai reutilizar essas coisas. Acho que eu coloquei um pouquinho essa questão de materiais reciclados e recicláveis. Então, assim, é uma coisa que dá orgulho, e eu acho que é isso que vocês também podem, né, cada um pensar em fazer isso. Então, a água é, sim, matéria-prima essencial. Mas os solventes, muitas vezes, alguns solventes, mesmo usados em base de água, os coalescentes, também pode trazer uma certa toxicidade, que a gente tem que cuidar, né? Os solventes, os pigmentos, e assim vai. Obrigada. Obrigado. Ô, Basso, eu queria só complementar essa questão, porque a sua pergunta ela é muito interessante, e eu acho que a forma mais simples de responder é usando menos água, ou seja, tornando os produtos mais eficientes. Eu venho criticando já há algum tempo, e eu acho que, se Deus quiser, daqui alguns anos a gente vai começar a mudar isso aqui no Brasil. A gente precisa ter produtos mais eficientes, produtos que sequem mais rápido, produtos que você dê um número menor de demãos, né? Você precisa depositar mais sólidos na parede, né? Você precisa de um produto de fato eficiente. Não adianta colocar água na parede. E daí, quando você põe água na parede, no mínimo você está deixando de ser sustentável. Interessante o seguinte, dentro das tendências tecnológicas, quando se falou de sustentabilidade lá nos 90, tive approach diferentes. Então, os europeus foram para a água e os americanos foram para o altos sólidos. Mas, com o tempo, por exemplo, o apelo da água gerou um certo charme. Então, se concentrou em um apelo de venda com base em marketing. E mesmo que, por exemplo, uma tecnologia de altos sólidos te garanta o VOC que você precisa, com lavagem de gases e tudo, o apelo da água tem aquele charme marqueteiro. Mesmo assim, alguns clientes interessantes, alguns clientes globais, tomaram a decisão e foram em contra da corrente. E um deles é Ford. Por exemplo, Ford decidiu
que a tecnologia deles é altosólidos. Aqui em Camaçari, praticamente hoje está a única planta que pinta base d'água da Ford. O resto no mundo é altosólidos. Então, também tem essa tendência, porque definitivamente vamos cuidar da água, mas em um momento dado vamos ter que elegir ou tomamos água ou fazemos tinta, que vamos fazer. Então, essa é a grande disjuntiva. Obrigada. Eu vou abrir aqui para a última pergunta, que a Gisele já tinha se manifestado, e vou pedir o seguinte para vocês. Devido ao tempo, quem tiver pergunta, por favor, encaminhe para a Agnello Editora, e a Agnello vai se encarregar de pegar a resposta de cada um de nós. Tá? Então, Gisele, por favor, sua pergunta. Gisele Bonfim, GBITR, consultoria em tintas. Parabéns, Cris, pela condução do painel, parabéns a todos que estão aí. Quando a gente fala em nanotecnologia, e aqui eu percebi, não vou ser rápido, viu, Marcos? É o seguinte, falta, né, a gente precisa conhecer melhor, mas o governo também precisa receber o conhecimento, porque eles já têm toda uma complicação de legislação, e se eles não conhecem, fica mais complicado. Vocês já pensaram em alguns passos para passar esse conhecimento, ou levar esse conhecimento ao governo? Vai lá. Está comigo aqui. Bom, eu vou voltando aqui um pouquinho no passado, a questão, por exemplo, relacionada com a proibição de chumbo nas tintas decorativas, inicialmente aqui no Brasil, foi exatamente a partir de uma solicitação de um fabricante, na época. Então, você tem toda a razão. E, obviamente, hoje chegamos ao que temos como norma. É fundamental que, via indústria, utilizando também a própria BNT, o nosso comitê, o CB164, no caso de tintas decorativas ou da construção civil, nós precisamos realmente levar isso ao conhecimento e transformar realmente em leis ou qualquer viés que tenha o suporte governamental. Senão as coisas não andam. Isso no mundo todo tem sido dessa maneira. Então, estamos, obviamente, pensando nisso também, né? E buscando chegar no governo de uma forma clara e amparada para que possamos progredir, né? Certo, William? Acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Eu concordo, Gisele, e isso é o que a gente sempre discute lá no comitê, de tentar elaborar normas, porque a regra, quando você não tem uma lei federal, então você tem toda a estrutura, né, de lei, você tem lei, portaria, decreto, e aí, quando não tem nada disso, o que vale perante a justiça é a norma. Ao longo desses últimos 10, 15 anos, a gente tem conseguido evoluir muito. A Gisele está lá desde então, desde da fundação lá do Programa Setorial da Qualidade. Então, eu citei o caso do chumbo exatamente por isso, porque foi feita uma lei, só que a lei não pegou. A gente tem essa mania aqui no Brasil, né? Lei que pega e lei que não pega. E a lei não pegou. E por que a lei não pegou? Porque não tinha norma. Então, eu insisto, eu acho que, assim como o chumbo, ou como outros metais pesados, e assim também como eventuais riscos que podem acontecer no uso de nanotecnologia, de VOC, eu acho que o caminho mais curto e rápido são as normas. O VOC, nós fizemos um trabalho gigante, com a participação de alguns fornecedores aqui, eu destaco a presença do Marcos Basso, lá, que ajudou bastante na elaboração da norma, e isso está regulamentado, tanto a forma de se executar o teste, como agora a especificação saindo na norma NBR 11702. Então, é o que eu sempre digo, né? O Brasil é um grande condomínio que todo mundo reclama e ninguém vai na reunião. Não adianta a gente ficar reclamando se a gente não contribui na hora de fazer uma norma. Eu acho que tem que estar lá nas comissões, cada um tem que expor as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus anseios. Os debates são normais e são necessários, e juntos a gente consegue fazer melhorar o segmento. Olha, eu vou roubar mais só 3 minutos do café de vocês,
Porque a Elaine quer fazer uma... Só para completar um pouquinho, porque existe o Programa Nacional de Tecnologia, que já criou uma portaria que tem Gisele, um cluster, né, de laboratórios de nanotecnologia, que é o Cisnano, e que é uma portaria que foi fundada já em 2012. Então, existe esse fórum que seria já está num nível mais nacional. Ele não é voltado só para a tinta, ele é voltado para todos os negócios, o que cabe também, né? Então, acho que isso, sim, existe já no Brasil, inclusive. Tá? Obrigada. Gente, agora eu queria fazer um convite para vocês 5, em nome da Guinello Editora. Gostaríamos que todos vocês participassem do próximo fórum em Recife, em março de 2019. O convite está feito, espero que vocês aceitem, será um prazer. Tá bom? Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e, em particular, agradecer a Guinello pela oportunidade de eu estar aqui com vocês, dividindo esse momento tão importante do mercado de tintas e da indústria. Tá bom? Obrigada.